Boa noite, eu sou Ana Paula Souza, do Comitê Popular de Lutas. Hoje é o 8º episódio do videocast da temporada A Cidade que Queremos. E nesse 8º episódio, a gente resolveu falar um pouquinho sobre o que é o comitê, né? Desde o primeiro episódio, eu me apresento como Ana Paula, membro do Comitê Popular de Lutas, e tem muitas pessoas que não nos conhecem, não sabem qual é o nosso movimento, o que a gente pretende, o que a gente já fez. E hoje a gente resolveu falar sobre o comitê. O que é o comitê, para que serve o comitê, né? Quais são as pessoas envolvidas nesse comitê. E aí nós convidamos 2 membros do comitê, eu também sou membro, né? Mas 2 membros do comitê, para falar um pouquinho para a gente essa noite. Não esqueçam de curtir os nossos canais, Instagram, Facebook e apertar o sininho lá do YouTube. E toda semana, toda sexta-feira, o lançamento de um videocast com uma temática diferente, né, sobre um assunto diferente na mesma temática, que é a cidade que queremos. Então, solta a vinheta. Convido hoje aqui para participar com a gente a Estela. Estela, tudo bem, Estela? Estela é professora, né, Estela? Fala um pouquinho quem é você para a gente. Então, boa noite, né? É um prazer estar aqui com você, Ana Paula, né? Que está fazendo esse trabalho tão bom aí de esclarecimento, né? Das nossas questões da cidade. E eu sou professora já há 43 anos, então não é pouco tempo, né? E eu, assim, sou uma professora aposentada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas continuo na ativa até hoje, orientando ainda mestrados e doutorados, e com essa veia da educação muito forte comigo, né? E, assim, é muito importante fazer parte desse comitê, e eu acho que a Ana Paula vai me ajudar a contar um pouco para vocês, né? Mas uma coisa importante, mora há 15 anos em Miguel Pereira, né? Isso, Então, mas eu vou te perguntar, calma, não dá spoiler, não. aí, tá Não dá bem, então spoiler, tá não. bom. Vamos chamar o nosso outro convidado, Tião Santos. Boa noite a Oi, todas e Tião. todos, tudo Tião é da bem? Viva Rio, né, Tião? Pois é, eu tive a felicidade e a honra e o privilégio de ter passado por uma escola que me educou bastante. Uma foi, aliás, 3 escolas importantes na minha vida. A minha família, né? A vida militar e também a vida religiosa. E há 30 anos eu estou no Viva Rio, sou um dos fundadores do Viva Rio, e nesses 30 anos temos feito um trabalho social, popular, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, inclusive no Haiti. Então, Tião tem muita experiência em todas as áreas, olha só, ele foi do 8 ao 80, né, Tião? Do social, da religião para o militarismo, mas vamos falar sobre isso um pouquinho. Estela, você disse que mora aqui em Miguel Pereira há 15 anos. Como você se enxerga? Quem é a Estela em Miguel Pereira? Então, eu acho que eu sou uma apaixonada por Miguel Pereira, né? Eu morei no Rio de Janeiro, né, até mudar para cá, né? E, assim, aqui eu me sinto em casa, né? As pessoas aqui são tão receptivas, a cidade tem uma natureza, eu sou neta de índio, né? Então, a natureza é algo que me renova, que me traz muita alegria. E Miguel Pereira é isso, né? Assim, essa natureza com as pessoas gentis, né? As pessoas que dão bom dia para você no meio da rua, e isso, que você nunca viu a pessoa, e isso para mim é sensacional. E eu tenho um amor por essa cidade enorme. Logo que eu me mudei para cá, as pessoas falavam assim: mas então vamos a Nova Iguaçu ou Rio comprar alguma coisa. Eu falava: não, eu compro tudo em Miguel Pereira, eu preciso que a economia de Miguel Pereira se fortaleça. Então, eu não compro nada, eu compro presente para as pessoas do Rio em Miguel Pereira, e essa é uma norma que eu tenho na minha vida, de ajudar a manter toda a população empregada e a economia girando na nossa cidade, que eu amo como se tivesse nascido aqui. É uma consciência social, né, Estela?
uma consciência social. E o Tião? Tião está aqui há quantos anos, Tião? Quem é você, Tião Então, Pereira? eu frequento a cidade desde 1979, quando ainda era religioso. Eu vim ajudar as irmãs servas da Santíssima Trindade, que tem um convento, tem uma ermida ali no Bela Vista, e elas queriam regularizar o terreno delas. Eu ajudei naquela época a elas regularizar o terreno delas e separar uma parte que virou o condomínio Serra Dourada e a parte que virou o convento delas. Mas em 2000, e continuei frequentando a cidade, né? Vindo passar finais de semana, enfim, fazer retiros. E quando eu vim trabalhar aqui na região, vim trabalhar em Pati do Alferes, num projeto com jovens haitianos, em 2015, eu fui morar no condomínio que eu ajudei, naquela época, a organizar. E depois comprei uma casa na cidade de Miguel Pereira, mas sempre estive frequentando Pati do Alferes e Miguel Pereira. Hoje também estou aqui com a propriedade em Pati do Alferes, em Palmares. Então, meu coração é extremamente generoso e tem tido essa felicidade de estar nas duas cidades, tanto em Pati do Alferes como em Miguel Pereira. Na verdade, Pati e Miguel é tão coladinho, né, que a gente acaba pensando numa cidade só, né, como se fosse um consórcio, né, as duas cidades, né, a gente acaba sabendo, né, e vivenciando as duas cidades, né. A gente estava falando do comitê, né, eu falei que eu me apresento toda sexta-feira como membro do Comitê Popular de Lutas, e aí eu estava pensando, até uma pessoa hoje me falou, uma coisa, e aí a gente pensou sobre isso, porque assim, tem pessoas que não estão, né, no grupo, não estão no movimento, e talvez nem saiba o que é esse movimento, como surgiu, por que surgiu, né? E eu acho que assim, sem querer, né, eu acabei colocando aqui talvez as 3 pessoas que já desde o iniciozinho estavam nessa formação, né? Estela, acho que poderia falar um pouquinho para a gente, né? O que é o comitê e como ele surgiu. Então, o comitê surgiu exatamente com o Tião, que está aqui, né? Nós dois conversamos um dia, né, aqui na minha casa, sobre a necessidade de nós unirmos pessoas progressistas nas duas cidades, tanto Miguel quanto Pati. Ele já surgiu como um comitê que unisse as duas cidades, né? Porque a gente precisava de trazer as correntes progressistas para poder lutar pelas coisas importantes. No momento era o país, né? Nós estávamos passando por um momento difícil do governo federal, e a gente já tinha conseguido se encontrar pelas ruas, né? Gritando pelas vacinas, né? Reclamando sobre as coisas que não aconteciam, e nós achamos que isso deveria não ser uma coisa eventual de a gente se encontrar na praça por conta de fazer um movimento, né, por essas coisas que estavam acontecendo, mas que a gente conseguisse tentar achar as pessoas que se preocupassem de mudar mesmo as condições sociais das duas cidades, né? A gente reconhece, né, o Tião conhecendo bastante Pati, eu já estava bastante envolvida com o Miguel Pereira, e nós fomos convidando pessoas. Uma das primeiras pessoas, antes dele se efetivar, né, eu liguei pessoalmente, foi a Ana Paula, né, a Cecília, né, o Ed, a gente foi trazendo as pessoas que alguém dizia assim, não, olha, a Ana Paula é uma pessoa ótima, que trabalha, que luta pelos direitos da educação, né, e o Ed pelos direitos jurídicos, e cada um tinha lá as suas lutas dentro das suas áreas, mas que a gente imaginou que deveriam ser somadas, né? E foi até uma coisa muito interessante, porque nós estávamos assim começando a pensar em ter até tivemos uma sede física há 2 anos atrás, e a gente, quando estávamos começando, íamos fazer a limpeza da nossa sede física, aconteceu aquele desastre em Petrópolis, né, das enchentes. E aí o comitê, a primeira ação da vida dele foi ser um ponto de entrega de doações para Petrópolis.
Então, a gente que imaginava que iria demorar para encontrar as pessoas, a gente começou a encontrar as pessoas solidárias no movimento de ajuda às pessoas vítimas do desastre, né, ambiental que aconteceu lá em Petrópolis. Então, acho que foi um começo assim, muito bom, porque a gente rapidamente entendeu quem na cidade eram pessoas que poderiam colaborar com essa ideia que o Tião me trouxe, que eu comprei e que a gente, né, levou para frente juntos. E já está aí já para o terceiro ano, né? Então é um movimento forte, né? E Tião, você conseguiria resumir o comitê? O que é o movimento Comitê Popular de Luta de Miguel Pereira de Pati? Então, a gente pensou, quando a gente imaginou esse movimento, primeiro era, de fato, a gente tentar resgatar as coisas mais importantes durante anos, várias gerações lutaram para conquistar, especialmente a democracia, o respeito aos direitos humanos, enfim, tinha uma série de agendas que nós já tínhamos conquistado há um tempo atrás e que nos últimos anos, no governo anterior, a gente tinha perdido. Então, era fundamental que as pessoas se juntassem em torno dessas agendas. Era importante que a gente pudesse resgatar aquilo que nós tínhamos construído. Muita gente sofreu, muita gente foi presa, torturada, enfim, muita gente saiu do país. Então, foi muita luta para a gente conquistar o que nós chamamos de democracia, para a gente se ver, de repente, tudo isso indo embora em 4 anos de um mandato desastroso que nós tivemos. Então, era importante que as pessoas despertassem de novo para essa luta, para essa importância de resgatar a democracia e as coisas importantes que o país tem e que nós tínhamos conquistado. Então, o comitê surgiu com essa vontade, tanto é que é um comitê que nunca se colocou como um comitê partidário, embora tenha sido inspirado nos comitês populares criados em torno da campanha do presidente Lula. O nosso comitê teve um papel totalmente muito mais ampliado, quer dizer, não era um comitê partidário, era suprapartidário, pluripartidário, muita gente que queria, de novo, resgatar o país, mas não tinha partido algum, participou. Então, o objetivo do comitê era esse, nesse primeiro momento, era resgatar as coisas importantes que nós tínhamos conquistado nos últimos 30 anos, que aos poucos estavam se perdendo na gestão que nós vimos anteriormente. Então, esse era o primeiro objetivo. E, claro, para isso acontecer, não só era importante que a gente tivesse entre nós toda essa consciência de que o mais importante era essa agenda, essa pauta, mas também envolvendo as pessoas da cidade, outras pessoas, saindo da bolha que a gente tinha iniciado, para que outras pessoas também pudessem participar das lutas que nós, tanto na rua, quanto com debate, com discussões, enfim, com as ações que nós fizemos, que elas pudessem também participar disso. Então, acho que o comitê teve esse papel e cumpriu muito bem esse papel nesse período da pré-campanha presidencial de 2022. Exatamente, Tião. Aí você fala que o comitê é supra, ele continua, né, sendo supra, pluri, né, e até apartidário, porque muitos membros que estão no comitê, né, e que participam dos movimentos, né, não são nem filiados a partido nenhum, né, só estão mesmo pelo objetivo que é elucidar também as pessoas, né? A gente fez muito trabalho na rua de elucidar as pessoas, explicar às pessoas o que é democracia, né? Por que é importante a democracia e tudo. Então, tem uma trajetória progressista, né? E por que seria um movimento progressista, Estela? Então, eu entendo como assim uma agenda, né, um movimento progressista, né, um movimento que pensa no outro, né? Isso é uma coisa assim que eu aprendi com uma dos fundadores do PDT, o José Maria Rabelo, uma pessoa muito reconhecida na época, né, da tortura, né, fugiu desse Brasil, era dona daquele jornal famoso Binômio que tinha
em Minas Gerais, e uma vez ele disse assim, eu me descobri solidário e progressista no dia que eu entendi que na fazenda do meu pai eu não podia ver os empregados serem tão maltratados quanto eram. Quando eu senti isso, eu vi que eu era uma pessoa progressista e que eu não ia compactuar, nem que fosse com a minha família, com o que eu estava vendo. E eu achei isso, sabe, assim, definiu. Eu acho que quando uma pessoa tem empatia de se colocar no lugar do outro e entender que não dá para ter as coisas sozinhos e que precisa, que traga, né, a sociedade junta para que tenham melhores condições de vida, eu acho que a gente tem um pensamento progressista, né? Que é esse pensamento de o bem-estar social como assim, a meta principal que a gente tem. E quando tem o bem-estar social, a gente também está envolvido, né? Então, assim, eu quero que Miguel Pereira seja melhor. O que significa ser melhor? É que eu tenha um jardineiro ganhando pouco, que a pessoa diarista da minha casa não possa usufruir ou sonhar com alguma outra coisa, né? Não é isso que a gente quer, né? Nós gostaríamos, enquanto progressistas, que todo mundo tivesse acesso a todas as oportunidades, né? E que as pessoas pudessem viver do que elas decidissem, que elas pudessem ter escolha de ser o que quiserem ser, né? Em termos de opção sexual e de cor, né? Que não é uma opção, mas existe uma perseguição que a gente enxerga, né? Um racismo estrutural, principalmente no sul fluminense. Então, ser progressista se colocar no lugar de todo mundo e ver que todo mundo tem que ser igual, que tem que ter acesso às mesmas oportunidades. E esse nosso comitê, ele luta o tempo inteiro por isso, né? De respeito, né? De respeitar, né? Porque a gente viveu uma polarização muito, muito grande nos últimos anos, né? E aí, falando nisso de ter direitos minimamente iguais, eu vi hoje que amanhã vai ser o lançamento das passagens aéreas, as passagens a R$ 200, né? Para os aposentados e para os alunos do ProUni. E isso é colocar as pessoas, né, num lugar que elas deveriam estar e não estão por desigualdade social, né? A gente viveu aí um tempo em que tudo, a educação principalmente, foi extremamente abalada, a cultura, né? E que a minha empregada, vê se minha empregada vai viajar para a Disney, né? Que foi uma das falas. Então, assim, essa questão, Tião, você principalmente, né, por ter sido um religioso, né? Como você vê essa questão de, tipo assim, a nossa política hoje, né, parece brincadeira, né, mas a gente tem a bancada BBB, né, que é a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Então, como uma pessoa que já foi religiosa e que tem a religião no seu caminhar, como você vê essas questões assim de ser progressista, né? De querer o bem para o outro e ter pessoas também usando, né, da fé da população para se dar bem, né? Pois é, eu acho que qualquer sinônimo de progressista, ele tem que estar muito interligado, muito colado com a questão da justiça. Se eu tenho esse princípio da justiça como um princípio que vai regindo a minha vida, eu acho que eu posso me considerar uma pessoa progressista. Mais do que isso, eu acho que não só lutar pela justiça, estar de acordo com aquilo que a justiça determina, mas também buscar resgatar a humanidade que nesses últimos tempos eu não consigo entender, compreender como é que a gente pode se sentir um ser humano, né, sem que você sinta aquilo que o outro está sentindo, a dor do outro, né? Eu fico pensando, o que faz essas pessoas, esses dirigentes políticos e mundiais que determinam uma guerra entre as pessoas apenas por interesses econômicos
e as pessoas estão lá morrendo, as famílias se destruindo, enfim. Eu fico olhando tanto para a guerra de Israel lá contra o Hamas, quanto da Ucrânia. Como é que pode as duas pessoas, os dois dirigentes desses países dormirem sossegados? Será que eles se consideram seres humanos? Do mesmo modo, eu fico pensando como é que alguns religiosos, e a gente tem muito no Brasil, né, religiosos que dá com a mão, né, uma bênção, e com a outra tira daquela pessoa, às vezes a mais pobre, humilde, pobre, tudo aquilo que ela tem, a partir daquele convencimento absurdo de que ela precisa dar aquilo que ela tem para que ela possa ter as bênçãos de Deus. Isso é realmente... Agora, é esse o mundo que a gente está vivendo, é essa realidade que a gente vive no Brasil. Nos últimos anos, cresceu muito em nosso país, né, o chamado os religiosos pentecostais, né, as igrejas pentecostais. A gente sabe muito o que está por trás de cada uma dessas igrejas, não todas, obviamente. Você tem muita gente religiosa, muita gente evangélica que luta pela justiça, que segue os mandamentos de Jesus como deve ser seguido e não explora as pessoas como muitos dos outros pentecostais exploram, como a gente vê todo dia na televisão, na grande mídia, enfim, nas redes sociais. Então, eu fico pensando que país a gente vai construir se a gente não conseguir superar esse tipo de problema. Agora, isso, por outro lado, mostra que existe uma carência imensa do nosso povo. Né? Nosso povo, às vezes, eu estava outro dia em Brasília, participando de uma atividade com o presidente Lula e com o ministro Flávio Dino, sobre a questão da segurança pública, e o Flávio Dino disse o seguinte: olha, presidente, esse cenário aqui que nós estamos vivendo é um cenário totalmente distante daquilo que é a realidade do nosso povo. Porque nosso povo hoje está, especialmente nas favelas e no Rio de Janeiro, não tendo condição de dormir, porque acorda todo dia com bala perdida, com tiroteio, sem poder sair de casa, as crianças não podem estudar, enfim. Todo esse nosso desenho aqui, esse nosso desejo de que a gente tenha uma sociedade mais pacificada, um Estado mais pacificado, com menos violência, com menos armas e com menos morte, é uma coisa que a gente deseja, mas a realidade lá fora é bem diferente. Então, eu acho que nós temos um papel fundamental, e eu acho que não existe nenhuma possibilidade da gente mudar essa realidade desenhada pelo Flávio Dino, e que nós conhecemos muito bem, né? Tanto a partir do que faz o Congresso Nacional, o que faz a bancada da bala, o que faz a bancada da Bíblia, como que a gente vive no nosso dia a dia, se a gente não se envolver no nosso cotidiano, na nossa cidade, no nosso bairro, para que isso seja mudado. Eu não creio em nenhuma mudança se não for dessa forma. Por mais que tenha políticas públicas em grande escala, né, por mais que tenha um desejo do governo federal atual de mudar essa realidade, ela só vai ser mudada se nós nos envolvermos mais diretamente em cada uma dessas causas. Então, assim, você vê a relevância desse movimento, a relevância também de juntar outras pessoas em torno de um bem comum, né? De uma justiça social. É isso que você vê, Tião? Nós precisamos contagiar as pessoas, né? Se a gente não contagiar as pessoas, e a gente só consegue contagiar as pessoas se a gente estiver do lado delas, se a gente conviver com elas, se a gente estiver no mesmo ambiente que ela está e que ela vive. Se a gente não tiver essa capacidade de estar junto, não é ensinar a pescar, é pescar junto. Né? Pescar junto é construir juntos, é dividir. Quando a gente fala, companheiro, né? Companheiro aqui, companheiro ali. Companheiro é uma palavra muito simbólica, muito significativa, é com quem você divide o pão. E se a gente não for capaz de dividir o pão da vida das pessoas, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, para que a gente possa ter uma confiança e ganhar a confiança do outro, nosso discurso vai ficar muito vazio. Então, eu acho que a gente tem que aprender a caminhar junto com as pessoas, a conviver junto com as pessoas. Eu acho que só dessa forma... Eu sei que o nosso comitê, ele tem um papel muito importante, mas eu acho que a gente precisa, a partir desse papel que cada um tem, que nós temos e que nós construímos de maneira muito vitoriosa, vamos dizer assim, tudo que nós fizemos até agora, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos, primeiro,
mesmo entre nós, estávamos mais juntos. Segundo, estávamos mais juntos com aquelas pessoas com quem a gente acha que deve ter a capacidade de caminhar juntos e influenciá-las para que elas também tenham esse contágio de querer mudar a sua própria vida a partir de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, de direitos, porque hoje em dia os direitos que estão aí nas cidades, especialmente, é só de um pequeno grupo e o povo continua tendo todas as dificuldades do mundo. É verdade. Semana passada a gente falou exatamente sobre democracia e o Luiz, um dos nossos convidados, falou exatamente isso, Tião, que você está falando. Que a gente tem que estar mais junto das pessoas, mais junto da periferia, né, das pessoas mais periféricas, das pessoas que precisam mais, né, do que a gente, porque, assim, de algum modo, a gente está privilegiado, né, a gente tem uma casa, a gente tem um prato de comida na mesa, né, e tem muitas pessoas que não têm. E a gente precisa vivenciar isso com essas pessoas, até mesmo para entender a dificuldade delas, né? Porque a gente não vai falar em terceira pessoa, a gente vai estar junto, né? A gente vai estar junto delas. E, assim, aqui no município, né, a gente também vivencia essas coisas, né? De tipo, os benefícios serem só para um grupo e os outros não terem direito, né, a questões básicas, como saúde, uma educação melhorada. Estela, a gente teve aí em vários movimentos na cidade, e você destacaria um para falar para a gente? Eu vou destacar 2, pode ser? Pode. Então, vamos ver. Então, eu acho que o primeiro deles... Sua câmera caiu. Caiu aqui. O primeiro deles, Ana Paula, foi sobre a gente montar um vestibular social, né? Então, isso que o Tião está falando, de nós estarmos perto das pessoas, eu acho que a primeira coisa que nós fizemos desde 2022 foi entender que a gente precisava ajudar as pessoas a mudarem, né, a partir do que a gente acredita que é a educação, né? Porque se a gente não mexer na educação, as pessoas vão continuar sendo vítimas dessa bancada aí da Bíblia, da bala, né? Porque elas não têm a capacidade de pensar por si próprias, vão estar sempre sendo influenciadas por alguém que tem um discurso que vai levar as pessoas para onde eles quiserem. Então, é muito importante, né, que a gente, de alguma forma, ajude a mudar isso, e a educação é uma forma muito importante, né? E esse nosso comitê, ele começou em 2022 a fazer um trabalho de ensinar os alunos a entrarem na universidade, que só pessoas das escolas públicas, a gente dando dinheiro para os alunos irem à aula, o lanche, que a gente imagina, né, que não tem acesso, né, à comida e tudo, e aí nós conseguimos fazer com que todos os alunos desse primeiro ano entrassem para a universidade, todos, 100% estavam lá. E aí nós fizemos ano passado, e nós começamos só com 7 alunos, ano passado nós tivemos 16, né? E outra vez já, as notas os resultados que já saíram do CEDERJ, assim, nossos alunos já estão alcançando de novo. E quem são esses alunos, né? São pessoas lá de Veracruz, são pessoas que vêm né, da Praça da Ponte, que são sempre alunos, principalmente do Álvaro Alvim e do Antônio Fernandes, e que vão mudando, e os pais ficam encantados com a possibilidade dos filhos mudarem, terem uma outra realidade e passarem a ser cidadãos diferentes, né? E nós tivemos muitas experiências boas nesse primeiro ano nosso, principalmente no segundo ano, agora, de 2022, porque nós tivemos, inclusive, um aluno autista. Então, quando a gente pensa na inclusão, entrou um aluno autista. E o que foi mais lindo no final é que no dia da prova do Enem, os outros alunos, né, foram com esse menino até lá da prova, né, e eles ajudaram esse menino a arrumar a mochila, não saíram da sala enquanto ele não acabasse a prova,
que era para ele não se sentir abandonado. E os alunos da turma anterior já se ofereceram, os que já estão na universidade, para dar aula para os próximos que virão. Então, a gente consegue ver a transformação, não só em termos de conteúdo, né, cognitivo para os alunos, mas da forma em que eles estão se transformando em cidadãos, entendendo o que a gente está fazendo, já pensando em fazer para o próximo. Então, acho que essa semente, ela é muito importante, e a gente nem abriu as inscrições, já temos 2 inscritos para o próximo curso. Né? A filha da diarista da vizinha, né, que já se inscreveu, ou uma amiga de um amigo que já fez, e assim a gente vai mudando aos poucos, e eu acho que esse é o caminho da gente chegar em algum lugar. Então, esse eu acho que é uma das coisas positivas, que nós juntamos pessoas de partidos, suprapartidários, todo mundo nesse projeto do Enem, e tanto que ele continua lá com êxito. Né? E o outro foi quando nós conseguimos reverter em Miguel Pereira aquela situação do IPTU, né, que o comitê foi para a rua, foi lá para o calçadão do Viô, recolheu milhares de assinaturas, levamos lá para a Câmara dos Vereadores e conseguimos reverter, né, quer dizer, algo que ia prejudicar todos os cidadãos, né, a ação do comitê, a presteza com que a gente foi para a rua, e fomos lá, né, no Legislativo dizer o que estava acontecendo, porque foi o Legislativo que aprovou, né, o aumento do IPTU, nós fomos cobrar esses nossos representantes por que isso tinha acontecido. Né? E isso foi muito importante, e eu vi que muitas pessoas agradeceram, que às vezes não podiam se expor, falaram muito obrigado porque vocês estão fazendo isso por nós, e isso foi assim, mostrou o quanto nós podemos ser importantes nas questões da sociedade de Miguel Pereira. Sim, e contagia, né? É o que o Tião falou, né? De contagiar o outro, né? E quem não pode participar por algum motivo, né? Se sente representado também de alguma forma, né? Mesmo porque no nosso comitê ele é muito diverso. Né? A gente tem pessoas de todas as formações, de formações práticas, de formações acadêmicas. É um comitê assim, multidisciplinar, né? Então a gente tem pessoas para botar banca para qualquer assunto, né? Exatamente. A gente está na rua, o assunto está ferindo algum direito da população, né? A gente tem mão de obra para qualquer assunto. E tem sempre gente se juntando, né? A gente, as pessoas param, né? Quando a gente está na banquinha, para falar com a gente, para discutir algum assunto, né? Eles conseguem, eu acho que o comitê consegue ser representativo para essas pessoas, né? Mas assim, como eu também sou do comitê, o comitê ele é formado em sua grande maioria por idosos e adultos, né? Qual é a dificuldade da gente agregar esse público jovem, Tião? Então, Ana, antes de entrar nessa pauta, que eu acho importantíssima, eu acho que o comitê foi num crescendo, quer dizer, a maior vitória que eu acho que o comitê conseguiu na cidade, nas 2 cidades, tanto em Pati quanto em Miguel Pereira, foi despertar uma quantidade de pessoas, né, de munícipes, para essa mudança que o comitê se dispôs e se propôs a fazer, que era resgatar a democracia do nosso país e ter um governo mais voltado para o interesse do povo brasileiro, né? Que não desrespeitasse a ciência, que não desrespeitasse a educação, que não fosse um governo homofóbico, que não fosse um governo que discriminasse a mulher, enfim, um governo que de fato respeitasse os direitos humanos, que pensasse no progresso do país, né? que não tivesse uma postura como teve o governo anterior com relação à questão da pandemia, que foi uma tragédia. Então, quer dizer, eu acho que a maior vitória do comitê foi essa possibilidade da gente mudar o Brasil a partir da eleição de 2022. Agora, isso foi não crescendo. A campanha de solidariedade a Petrópolis, né, a questão da gente ir para a rua nas datas simbólicas, Dia da Mulher, Dia do Trabalhador,
né? A questão do IPTU foi fundamental. Ali eu acho que a gente conseguiu mostrar que nós não éramos um grupinho fechado pensando em coisas, em pautas apenas de interesse de grupo, mas pensando na cidade como um todo. Houve uma adesão. Então, acho que muita gente ali começou a olhar o comitê, né, com outro olhar, né, com outro olhar. Eu acho que os debates que nós fizemos também com os pré-candidatos, né, a deputado, a senador, enfim, eu acho que foi muito importante esse trabalho que a gente fez. Eu acho que também nesse trabalho que a gente fez, a gente percebeu isso no finalzinho da nossa campanha, né, indo para a rua, a quantidade de jovens que começou a se aproximar do Sim. comitê, né? Então, Sim, acho que... na rua principalmente, eles adoravam. Exatamente. Então, eu acho que a gente começou nas duas cidades, nós criamos um fato novo nas duas cidades que parecia que estava adormecido, o povo estava adormecido. Quer dizer, muita gente queria fazer o que a gente estava fazendo, muita gente queria ir para a rua, mas não tinha coragem, até que a gente foi para a rua e mostrou que era possível a gente virar esse jogo e viramos. Então, eu acho que essa virada, especialmente com a participação da juventude, foi um sinal de que é possível que a gente atraia a juventude para nossas pautas. Agora, foi o que eu falei anteriormente, né? Se a gente não tiver, de alguma forma, do lado dos jovens, os jovens têm pautas que talvez não é só a questão da educação, é fundamental a gente pensar na educação, a gente ter esse projeto de formação para o vestibular, para o Enem, enfim, muito importante isso foi muito importante para a gente. Agora, tem jovem que está aí com uma série de questões, com uma série de propostas, com uma série de atividades, com cultura, com arte, né, com música, enfim, com esporte, e a gente não está conseguindo chegar a essas pessoas. Talvez, se a gente começasse... Nós tínhamos pensado, eu lembro bem que, acho que foi na última reunião que nós fizemos na nossa sede, pensando um pouco, fazendo um balanço do que nós tínhamos vivido e pensando um pouco no que seria o futuro do comitê, a gente chegou a pensar em ter temas e discutir temas de interesse da cidade, de interesse de alguns segmentos da sociedade, especialmente da juventude, para, de alguma forma, ouvir um pouco quais são as demandas e qual é a pauta dessa juventude que está em Partido Alferes, que está em Miguel Pereira, de que forma a gente pode, ouvindo essas pautas, trazer esses jovens para a discussão dessa luta que a gente vem implementando no comitê e que a gente acha que pode ser muito mais ampliada se tiver a participação da juventude. Eu acho que esse é um desafio que a gente teve lá no início. Nosso grupo realmente, como a Estela falou, é um grupo já quase todos de terceira idade, se não boa parte dele, mas eu acho que a gente tem tudo, foi o que eu falei, se a gente tiver a capacidade de estar mais próximo, de ouvir e de caminhar de alguma forma junto com as pessoas que a gente quer se aproximar, que quer trazer para o comitê, para esse tipo de luta que a gente está fazendo, eu acho que a gente vai conseguir, mas é preciso ter essa capacidade de chegar mais próximo da juventude, especialmente. A gente foi, na verdade, assim, evoluindo, como você disse, né? E criando essa credibilidade, né? Porque, assim, eu acho que quando as pessoas ouvem, né? Ou veem os nossos vídeos, ou recebem o nosso panfleto na rua, né? Que a gente já fez várias campanhas antirracista, campanhas mesmo de direitos das mulheres, contra o feminicídio. Eu acho que quando as pessoas recebem o nosso panfleto, né, eles sabem que aquilo está saindo e está sendo feito por pessoas que pensaram aquilo, né, que estudaram para fazer aquilo, que não é qualquer coisa. Então, eu acho que assim, a gente só está ainda na ativa porque eu acho que a gente conseguiu criar essa credibilidade nas duas cidades, né? Das pessoas enxergarem o nosso movimento. Inclusive, uma vez, também na rua, né, Estela? Os policiais protegeram a gente, né? Contra outros que estavam gritando e querendo, né, agredir a gente que estava na rua, né? Os nossos movimentos são sempre pacíficos, né?
E porque os nossos movimentos, eles são a favor também do policial que está lá, entendeu? Porque é um movimento da sociedade, é um movimento do ser humano, né? Como a gente falou desde o princípio, né? Para que todos tenham as mesmas chances, as mesmas oportunidades. Então, como não existe nada de errado no que a gente reivindica, e apenas reivindicação para a melhoria de vida, né? No caso dos cidadãos de Miguel Pereira, é muito difícil que alguém vá contra. Então, em todas as nossas manifestações, né, na Câmara, ou então lá em frente ao Fornemate, ou no Viô, a polícia sempre nos protegeu. Né? Nós nunca fomos assim, se retirem, vocês estão fazendo alguma coisa errada, porque a gente está sempre fazendo a coisa certa, que na verdade, o sentimento de cidadania e tentar transmitir isso para as outras pessoas que estejam passando por ali. Sim, de forma correta, né? Porque, assim, por exemplo, a nossa vitória no IPTU, né, foi uma vitória porque a gente se embasou, né? A nossa luta foi uma luta embasada na lei, embasada, né, nessa possibilidade. A gente não chegou falando, não quero aumento de IPTU. Por que a gente não quer o aumento de IPTU? Nós provamos que aquele aumento era abusivo, né? E aí, nessas provas, não teve como refutar, né? Teve que ceder, né? Porque nós tínhamos comprovado que aquilo estava irregular. E assim, o nosso movimento não é um movimento só o movimento enquanto comitê, né? A gente também já apoiou o CEP, né? O Sindicato dos Professores, né? A gente já foi para a rua com eles, a gente já foi na Câmara com eles, né? Então é realmente um movimento que apoia a cidadania em si, né? Os direitos do cidadão, né? Um movimento social que apoia a justiça social, como o Tião falou muito bem. E assim, agora nós passamos aí subimos um degrau, né? Que conseguimos colocar um governo progressista a nível federal, e agora a gente vem aqui no embate em 2024, que é o embate da política municipal, né? E aí, como vocês pensam a representatividade do comitê em âmbito municipal? Pode, Isso é para os dois? Pode falar, Então, assim, eu acho que o comitê ele tem um papel importante, principalmente de pensar em quem deve ser os representantes que vão levar essa pauta progressista para a sociedade. Né? Então, se a gente consegue reunir todos esses, né, os partidos e as pessoas sem partidos. Eu, por exemplo, não sou filiada a partido nenhum. Né? Então, faço parte daquele suprapartidário, que está acima dos partidos, porque eu não sou de partido nenhum. E sou casada com uma pessoa que faz parte de um partido. Então, né, cada um pensa e faz do jeito que quiser. Né? Então, as pessoas que vão representar isso, tudo que nós discutimos, estamos aqui há 40 minutos falando, são elas que vão nos representar, né? E, principalmente na Câmara, porque a gente não tem ninguém que esteja lá vendo o que o Executivo está fazendo, né? E a gente também tem que pensar no Executivo que também assine embaixo com as nossas ideias, para que a gente possa ir para a rua contar para as pessoas por que é que nós estamos apoiando algum candidato à vereança ou então um candidato à prefeitura, né? Em que essas pessoas representam essa nossa ambição progressista para Miguel Pereira. Então, acho que para essas eleições nós vamos ter que entender e talvez conversar com os candidatos para saber qual deles é que vai realmente levar essas pautas, essas necessidades que a gente enxerga na cidade. Perfeito. Eu acho, viu, Ana Paula, as coisas acontecem na cidade, no município. Né? O Estado, a União, tem um papel importante, obviamente, né? Cada um tem as suas políticas, né? As políticas a nível federal, a política estadual, mas as coisas acontecem no município, na cidade. Então, é muito importante esse momento que a gente vai viver. Eu tinha imaginado, chegamos até a conversar isso em algumas reuniões nossas, da gente, nesse ano de 2023,
fazer vários debates sobre temas importantes para a cidade, a questão do meio ambiente, a questão de saúde, a questão, enfim, de emprego e renda, temas que têm a ver com a vida das pessoas, né? E a gente, infelizmente, não conseguiu fazer isso enquanto comitê. Isso poderia nos ajudar a pensar e a costurar e a desenhar algumas propostas que a cidade, que as pessoas, que os participantes dessas conversas pudessem estar construindo e a gente oferecer isso como uma proposta de programa de governo para os candidatos a vereador, a prefeito, enfim, nas duas cidades. Isso, infelizmente, a gente não conseguiu fazer. Agora, hoje, eu acho que já no ano eleitoral, esse ano de 2024, já estamos nele, acho que agora a gente pode pensar, enquanto comitê, e essa acho que é uma proposta que eu acho que a gente deve discutir depois internamente, tentar ver se isso é viável, a gente fazer debates de temas que têm a ver com aquilo que a cidade precisa discutir, com os pré-candidatos, ou com já candidatos a vereador e a prefeito. E, se possível, fazendo esses debates e essas conversas com esses candidatos nos bairros, para que cada candidato possa se expor, né, possa mostrar quais são as suas propostas, o que está pensando para a cidade. Quer dizer, não só o prefeito, não só os candidatos a prefeito, mas os candidatos a vereador, especialmente. Como a Estela falou, é importantíssimo que a gente tenha pessoas preparadas. A gente tem a ideia, né, a sociedade em si tem a ideia de que o vereador, nas cidades menores ainda isso é muito mais evidente, é aquele que faz a obra, que coloca a ponte, que faz a mania, enfim. E não é isso. A gente sabe qual é o papel do vereador, qual é o papel de um parlamentar, que não é fazer obra, que não é levar gente para o hospital, que não é, sabe, ir ao enterro e abraçar e chorar junto para dizer que está junto. Quer dizer, eu acho que tudo isso precisa ser discutido. Temos que tirar uma tampa desse segmento que a gente tem que, enfim, trazer à tona tudo isso que a gente está querendo que as pessoas descubram, vejam e possam ter claro qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito. Poderia promover esses debates, né, pensar em fazer esses debates nos bairros, se possível, com os temas importantes para a cidade, e convidar os candidatos a prefeito de partido alferes, 3, 4, 5, 6 candidatos, quantos houverem, e também os candidatos a vereador. Eu acho que isso pode ser um papel importante que a gente pode dar como contribuição para as duas cidades. Então, Tião, você falou do programa de governo, que a gente não conseguiu fazer, mas eu acho que a gente conseguiu fazer sim, porque a gente tem todo o material do Festival de Ideias, né, que foi colaborativo, né, as pessoas foram, o cidadão foi convidado, quem morasse onde morasse, que quisesse aparecer e falasse sobre as temáticas, a gente tem tudo isso. A única coisa que falta é a gente só reescrever aquelas ideias, né? Então, assim, a gente tem um programa de governo que a gente pode apresentar para um político, né, para um candidato ao executivo, ou até mesmo para o legislativo que queira ser progressista, né, que queira pensar numa cidade de justiça social, né, numa cidade melhor para o morador, né, não só uma cidade para turista, né, ou para inglês ver. Então, a gente tem esse programa, sim, né? A gente tem. Para a gente fazer isso e desenvolver. Inclusive, assim, a Estela falou da Câmara, né? Na verdade, assim, ao meu ver, a Câmara, né, o Legislativo, ele tem uma relevância extrema, porque o Executivo ele só consegue executar o que o Legislativo deixa, né? Praticamente tudo tem que passar pelo legislativo, pouquíssimas coisas que ele tem o direito, né, a autonomia de fazer por conta própria, né? Mas a grande maioria de um orçamento municipal ele tem que passar pelo legislativo. O comitê esteve lá,
na LOA, na LDO, tanto de 2022 quanto em 2023, né? O movimento acompanha o executivo, acompanha o legislativo. Nós não caímos de paraquedas, nós não só não reclamamos, né? Como o vereador disse, né? na audiência que estivemos, né? Que as pessoas só aparecem para reclamar. Nós não aparecemos para reclamar, né? A gente vem acompanhando todos os gastos, acompanhando tudo. Então, assim, eu vejo que a gente, que nos falta é a oportunidade de termos voz, né? Eu acho que, assim, a população teria que ter mais voz. E aí, como que a gente poderia... que as pessoas não têm ideia de que a participação popular ela faz muita diferença, né? A participação, o povo já, depois presidentes, né? O povo junto já fez muita coisa, né? O povo lutou pela democracia e a gente conseguiu manter a democracia, né? E é uma constante, né? O povo tem que lutar constantemente por isso. Mas, assim, a grande maioria não entende do seu poder, né? O poder que as pessoas unidas elas têm. E aí, como que nesse trajeto, esse nosso movimento pode dar voz àqueles que não conseguem ter, Estela? E isso não é nada simples, né? Porque a voz tem que chegar lá nos vereadores, né? Quer dizer, teoricamente, seriam os vereadores que seriam as nossas vozes, né? Então, essa é a função deles, né? A função é representar a sociedade no legislativo, né? Mas eu acho que existem algumas formas, né? Nós somos, assim, tentamos ser os aglutinadores dessas necessidades, mas acho que a gente teria que começar a fomentar mais uma coisa de associação de bairros, sabe? Em que as pessoas discutissem um pouco mais os problemas dos seus bairros, e para que isso chegasse na mão dos nossos representantes, né? Porque eu não sei, isso é uma coisa mais a longo prazo, o comitê ele não existe só para as eleições, né? Quer dizer, a gente vai passar pela eleição de 24, mas nós vamos continuar em 25, 26, 27, 28, e aí eu acho que existe uma forma da gente crescer cada vez mais, que é fomentando um pouco mais essa associação de bairros. Porque se a gente tem dificuldade, né, Tião, como você fala, de a gente chegar onde as pessoas estão, é via a associação de bairros que a gente talvez consiga chegar um pouco mais lá. Né? Sim, e aí talvez a gente possa ajudar a organizar. Temos que ter um governo progressista, né? Porque a associação de bairro ela tem que ser motivada, né? E aí são governos progressistas que motivam a associação de bairros, né? Então, exatamente. Mas é a nossa esperança que a gente tenha um governo progressista. Mas nós estamos aí para encher a paciência, né, do governo. Inclusive, o comitê não é só de eleição, mesmo porque se ele definir que vai apoiar alguém, ele se manterá na cobrança, né? Com certeza. Manterá né? na cobrança. Então, ele não outra... E outra ação também que o comitê tem tido é que nós estamos muito participando dos conselhos municipais, né? Então, isso é uma coisa que mostra que a gente está tentando dar nossa voz em todas as instâncias, a gente tem tentado estar presente em todas as possibilidades. Né? Então, assim, o comitê, ele não nasceu para uma eleição, ele nasceu como popular de luta perene, né? Ele é para todos os momentos, seja que o governo esteja, nós estamos atentos e estaremos cobrando, como você falou. Eu acho que o comitê chegou num nível de maturidade, por tudo aquilo que fez, né, pelas bandeiras que levou para as ruas, né, pelo sucesso que teve em cada uma das campanhas que conseguiu mobilizar as pessoas. Eu acho que nós estamos num grau de maturidade e de respeito nas duas cidades que nos permite nós sermos o espaço aglutinador desse debate que as duas cidades vão precisar fazer. Eu acho que quando eu falo que a gente pode ser esse promotor, né,
desses encontros, desse debate com com os candidatos a vereador, com os candidatos a prefeito, é porque eu acho que nós temos maturidade. Primeiro que nós estamos, já dissemos que não temos um partido A, nem B, nem C. Né? Nós somos um grupo pluris-supra e tem gente que nem tem partido nenhum. Então, nós temos toda a autoridade, né? Toda a autoridade para sermos esse canal, né, que vai juntar as pessoas das comunidades com aqueles que querem ser os representantes dessas comunidades. As pessoas da sociedade de Partido Alferes e de Miguel Pereira com aqueles que querem ser os representantes de Partido Alferes e de Miguel Pereira e discutir, abrir essa discussão sobre os temas que são mais importantes para as pessoas. E quem vai dizer a importância não somos nós, não é o comitê que vai dizer as pessoas que estão na sua vida real, nos bairros, né, cada um das suas dificuldades. Eu acho que esse papel nós podemos cumprir. Eu acho que nós temos todas as condições de cumprir. Agora, eu acho também que vai chegar no momento, né, que a gente, enquanto comitê progressista, vamos ter que pensar, e com maturidade, escolher quais são os caminhos, né, qual o caminho, ou quais os caminhos progressistas que vão estar nas duas cidades, que a gente, de alguma forma, possa estar junto, possa caminhar junto. Agora, inicialmente, esse papel de promover debate, discussões que tragam as pessoas dos bairros, que tragam as pessoas da cidade para discutir os temas que têm a ver com as suas vidas, com as pessoas que querem ser os representantes dessas duas cidades, eu acho que é um papel importante que nós devemos fazer. Ô, Tião, e o desafio, então, a âmbito municipal, você acha que é maior? Não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Primeiro porque a gente viu no resultado das eleições, embora a gente tenha conseguido reverter muitos votos conservadores, nós sabemos que são duas cidades muito conservadoras, né? E o conservadorismo ele é totalmente oposto ao que a gente quer de progresso, de progressista, né? E eu acho que se a gente não tiver essa clareza de que nós estamos em duas cidades ainda muito conservadoras e que nossa luta é muito maior em função desse conservadorismo, a gente não vai virar essa chave. Para virar essa chave, para ter uma cidade do jeito que a gente quer, que tenha humanidade, que tenha respeito, que não discrimine, que tenha um progresso que atinja todos e não apenas a um grupo, que as pessoas possam ser ouvidas. A gente sabe que nas duas cidades, né, a sociedade não é ouvida. Eu tenho aqui um programa de governo maravilhoso que vai ser apresentado pelos candidatos, mas saiu da onde esse programa de governo? Quem foi ouvido nos seus bairros, na sua localidade de moradia? Quer dizer, as pessoas vão trazer uma coisa que algum técnico, algum iluminado fez e apresentar para os eleitores, né, nos bairros, na cidade, e as pessoas vão votar nisso sem elas terem participado disso, gente. Então, acho que isso tem que ser... A gente tinha essa vontade, esse sonho de construir uma coisa de baixo para cima, ouvindo as pessoas, né? Mas, obviamente, os candidatos que aí estão, pelo menos que a gente sabe, nenhum deles está feito esse trabalho, está fazendo esse trabalho, e, obviamente, não vai fazer, vai apresentar um programa de governo, né, das Arábias, né, das 1001 noites, e as pessoas vão acreditar nesse programa de governo e votar nela, se a gente não tiver a capacidade de trazer isso para o chão, de fazer uma discussão bairro a bairro com as pessoas, enfim, ouvindo as pessoas. Como é que está se pensando o transporte nas duas cidades? Como é que está se pensando a saúde, a educação, sabe? A questão ambiental nas duas cidades, a questão do turismo, né? Enfim, tem muito tempo para a gente discutir e eu acho que essa discussão só vai valer a pena se as pessoas estiverem inseridas nelas. Exatamente. E, assim, é tão das Arábias, né, que Miguel Pereira, inclusive, economia solidária vem de cima para baixo, né? Em que economia solidária, né, o próprio nome já diz, né? Não é de cima para baixo, né? E aí a gente tem esse embate, realmente. Além de ser local, as vaidades, né, das pessoas, né, somos seres humanos, né, o ser humano é um ser vaidoso, né, então isso tudo acaba também dificultando o caminhar. Mas, assim, a gente tem uma ideia
da cidade que a gente quer. Pode ser até utópica, né, Tião? Da gente querer muitas coisas e a gente não ter braços e pernas para alcançar essas muitas coisas, mas nós temos um ideal, né? Cada um tem o seu ideal. Estela, qual é o seu ideal da sua cidade, a cidade que você quer? Assim, é uma cidade que eu acho que até eu encontrei quando eu cheguei aqui em Miguel Pereira, sabe? E que agora ela está se modificando, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui nessa cidade e falei assim, poxa vida, esse é um dos melhores ensinos que eu já vi, porque não existe uma pessoa humilde que esteja na construção da minha casa que não tenha a concordância perfeita do português, né? E as pessoas chegavam na minha casa para fazer a obra da casa e chegavam ou de carro ou de moto e elas tinham a casa própria delas, que podia não ser do tamanho da minha, mas tinha também. E aí eu falava assim, essa daqui é uma ilha, esse é uma cidade em que aquele socialismo que eu conheci algum dia na França, muitos anos atrás, que eu ouvia falar que existia e que eu li nos livros, parece que aqui acontecia. Né? As pessoas eram sorridentes, né? Você ainda chega hoje, né, no Bramil, as pessoas são sorridentes, assim. Então, a cidade que eu quero é uma cidade em que as pessoas tenham saneamento, esgoto, acesso à casa, que possam comer, ter o posto de saúde funcionando, né? E ter a escola dos seus filhos adequadas. Então, isso é a minha utopia socialista, e que eu encontrei em Miguel Pereira e gostaria de resgatar. Perfeito. E que nem é tão utopia assim, né? Porque você só está pedindo o essencial, né? Sim, o que a Constituição diz, inclusive, que é direito de todos, né? sim. Tião, e você, Tião? Qual seria a sua cidade ideal? A cidade que eu quero é a cidade que nós queremos. É a cidade que as pessoas possam ter consciência de que elas vivem junto com outras pessoas e que elas têm o direito de viver tão bem quanto outras pessoas vivem. A cidade que eu quero é aquela cidade que eu tenho a minha opinião enquanto morador, enquanto munícipe, enquanto cidadão, ela vai ser ouvida pelas autoridades da cidade. Que a cidade que eu quero é a cidade cujo o gestor da cidade não faz uma gestão para si mesmo ou para o seu grupo de amigos, mas uma cidade que o gestor faz a gestão junto com o povo, onde você possa ter um orçamento participativo, você possa ter uma gestão participativa, você possa ter uma educação participativa. Quer dizer, essa é a cidade que eu quero, onde a saúde possa ser uma saúde para todos, não apenas para alguns, né? Onde a gente possa ter emprego, onde a juventude possa ser ouvida, né? Onde a juventude tenha os seus espaços de lazer, né? Com dignidade, de cultura, de arte. Essa é a cidade que eu quero, mas para ela acontecer, ela tem que estar na vontade de cada uma das pessoas que estão nessa cidade, tanto em Patidão Félix quanto em Miguel Pereira. E só vai acontecer isso se nós tivermos a capacidade de eleger pessoas que pensem dessa forma, que queiram uma cidade construída coletivamente. Não existe felicidade, não existe uma construção coletiva, não existe uma construção que seja bem feita se não for coletiva. Eu acho que só dessa forma as pessoas vão ser felizes. Ninguém é feliz sendo mandado o tempo inteiro, ninguém é feliz sendo direcionado o tempo inteiro. As pessoas querem ser, querem participar, querem se mostrar, querem dizer quem são, o que fazem, onde estão, ser ouvidas. As pessoas têm opinião para colocar na mesa, as pessoas têm ideias para colocar na mesa, as pessoas sabem o que querem da sua educação, o que querem para a sua saúde, o que querem para o seu bairro, o que querem para o seu transporte. Não é possível que a gente, até hoje, em cidades tão pequenas, tão possíveis de ser administradas de maneira muito melhores do que são as duas cidades, a gente não tem uma coisa coletiva, as pessoas não participam. Então, eu acho que a cidade que eu quero é aquela que as pessoas das duas cidades também querem. É a partir dessa audição, desse diálogo, que eu acho que a gente pode construir a cidade que a gente quer.
Perfeito, perfeito, Tião, Estela. Gente, é isso, né? A gente tem que ser, não dá para esperar, né? Não dá para sentar e esperar que o outro faça, né? Se todo mundo fizer a sua parte, né? Eu acho que a gente alcança com mais rapidez esses nossos ideais, né? Que eu não vejo nem que é um sonho, é um ideal, né? É o nosso ideal. Porque o sonho, às vezes, a gente sonha outra coisa. O ideal, a gente vai correr atrás para poder fazer. Então, assim, estou super feliz com vocês terem participado. Eu acho que a gente deu uma clareza para as pessoas que ainda não conheciam o movimento ou que tinha algum preconceito sobre o movimento, né? De achar que são pessoas que querem, como o Tião diz, para si mesmo, não é isso, né? A gente está aí numa luta constante, numa fiscalização, né, constante, fazendo às vezes até auditoria, né? A gente serve até às vezes como auditor nos conselhos, né? A gente faz serviços de auditoria, porque a gente vê todos. Isso aqui não está certo, né? Então a gente acaba fazendo uma auditoria gratuita nos conselhos, né? E a gente não só reclama, né? A gente só quer que as coisas funcionem da melhor forma, porque a gente sabe que dá para ser da melhor forma, né? Como o Tião diz, é uma cidade muito pequena, que as pessoas se conhecem, é da família tal, é da família tal. Eu sempre brinco com a Esmeralda, né, que foi a candidata da outra eleição e que foi quem me indicou a Estela, né, que ela conhece, é fulano, é filho de Beltrano, né, ainda tem essa coisa de interior nas duas cidades. Eu acho que é isso que faz a gente ter um diferencial, né, uma cidade em que as pessoas se conhecem, as pessoas são receptivas, ajudam uns aos outros, como também o comitê já ajudou pessoas que tiveram casas demolidas, pessoas que tiveram problema com chuva, né, com desabamento. Então, assim, a gente quer mesmo o que o Tião diz, é uma justiça social, né? É uma cidade em que a gente veja justiça, né? Então, assim, todos do comitê, né, estão super felizes com a participação de vocês, de ter ouvido essa noite vocês, os nossos espectadores, as pessoas que estão fora do nosso movimento, mas que queiram entrar, queiram participar, queiram estar juntos, né? É sempre super bem-vindo. Então, assim, agradeço, Estela, agradeço, Tião. Se vocês quiserem falar mais alguma coisinha para a gente finalizar. É só dizer que juntos somos fortes, como falava já os saltimbancos, né? E assim, é bem aquela história lá do Chico mesmo, os saltimbancos. Juntos nós sempre seremos fortes. Então, venham para esse movimento, vamos assim cuidar da nossa cidade. Verdade. Só para encerrar, dizer que o comitê não existe sozinho, não são as pessoas que estão mais à frente, ele é uma rede, né, que cada vez mais cresce, e nós somos aquilo que a comunidade quer que a gente seja. E eu acho que essa é a nossa missão, é trazer as pessoas dessa cidade, dessas duas cidades, para compor esse nosso sonho, essa nossa utopia, esse nosso desejo de ter uma cidade, de fato, muito mais fraterna, muito mais justa, muito mais igualitária, muito mais humanizada. A gente quer isso, a gente quer mais humanidade. É isso, muito feliz, brigadão, ó, com o coração cheio. Agradeço a vocês. Beijinho. Tchau, boa noite. Boa noite.